Depois de anos de gastança, parece que a torneira começou a fechar e as primeiras afetadas começaram a aparecer. O primeiro grande nome da lista de empresas que estão sendo afetadas por uma nova realidade econômica é o banco queridinho das startups, o Silicon Valley Bank. Conhecido simplesmente como SVB, o banco era responsável por fomentar o mercado de startups não só no Vale do Silício, mas também em todo o mundo e até no Brasil. E assim, tinha mais de 175 bilhões de dólares em depósitos e um total de 209 bilhões de dólares em ativos. E em um prazo de apenas 48 horas, o banco foi de um lugar seguro para startups a segunda maior falência bancária da história americana. E o pior, pode abrir portas para uma grande crise no sistema bancário americano e até mesmo na economia brasileira e global. Mas como isso aconteceu? Por que a quebra do SVB é tão relevante? E o que pode acontecer daqui para frente? O Silicon Valley Bank foi fundado em 1983 e desde então se tornou um dos bancos de investimentos mais importantes do Vale do Silício, região da Califórnia, conhecida por sua concentração de empresas de tecnologia. O SVB era especialmente importante para as startups do Vale, fornecendo financiamento e serviços bancários personalizados para empresas em estágio inicial. O banco também atendia empresas de tecnologia já estabelecidas, incluindo nomes como Apple, Google e Cisco. Além de fornecer financiamento, o SVB oferecia suporte financeiro a startups por meio de programas de mentoria, eventos de networking e acesso a investidores. O banco também tinha uma equipe dedicada a ajustar startups a se expandirem globalmente, oferecendo suporte para a abertura de filiais em outros países. O SVB também desempenhou um papel extremamente importante no desenvolvimento do mercado de criptomoedas. O banco era um dos principais players no setor, fornecendo serviços bancários para empresas de criptomoedas e investidores, e players relevantes como a Coinbase, maior corretora do mercado americano, e dava garantias para a stablecoin USDC, que tinha paridade com a cotação do dólar americano. Com essas características, o banco ganhou grande notoriedade na economia americana e ajudou empresas diversas também no Brasil, a ponto de ter 3 bilhões de dólares de startups brasileiras sob sua custódia, de acordo com matéria da Suno Research. Porém, nos últimos 2 dias, foi noticiado que o banco foi de porto seguro a falido e totalmente insolvente. O banco é o segundo a declarar falência em poucos dias nos Estados Unidos, depois que o Silvergate Bank, conhecido por ser o banco das criptomoedas, com 98% de seu capital exposto nessa modalidade, também foi à falência. Para entender exatamente o que aconteceu, não é muito difícil, e existe um evento bem definido que acelerou o problema. Com o estouro da pandemia, governos e bancos centrais começaram a injetar loucamente dinheiro na economia global, admitindo a hipótese de que o mundo precisaria de crédito fácil e rápido para que empresas e governos não entrassem em colapso devido aos bloqueios e lockdowns. Como não havia certeza sobre quanto tempo as economias ficariam fechadas e nem quando elas iriam se recuperar, em pouco tempo, as ajudas emergenciais se tornaram circunstanciais e, em alguns casos, o auxílio que era momentâneo se tornou permanente. E mesmo em economias que abriram rapidamente, como a americana, o acesso a capital continuou facilitado e uma série de benefícios financeiros foram concedidos de forma rápida e descomplicada, e principalmente a juros baixos. O problema é que essa política de estímulo virou uma faca de 2 gumes, e enquanto ajudava parte da população que realmente estava necessitada, também deu espaço a pessoas que preferiam receber mais ou quase o mesmo tanto de auxílio governamental do que recebiam trabalhando em empregos de remuneração mínima. Para completar, com acesso fácil a capital,
muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, começaram a tomar empréstimos para comprarem novos carros, imóveis ou bens de consumo. E é claro que os bancos também entraram nesse ciclo, tanto provendo crédito loucamente, como também concedendo dinheiro para empresas dos mais diversos riscos. Uma verdadeira festa em que havia dinheiro para todo mundo e dinheiro barato. Nesse cenário, o SVB concedeu muito crédito para algumas startups, em uma atividade particularmente arriscada, uma vez que elas podem demorar anos para pagarem tudo o que pegaram, ou então falirem antes disso. E enquanto emprestava dinheiro para startups, o banco comprava outros títulos no mercado que lhe garantiam uma rentabilidade que lhe permitiam manter a operação de pé, como, por exemplo, hipotecas no mercado imobiliário. O problema é que, com o quase fim da pandemia, os bancos centrais precisaram aumentar rapidamente os juros, principalmente para conterem a inflação global, acelerada também por outros problemas, como conflitos e aumento do preço dos combustíveis. Com essa combinação, o Fed, o Banco Central Americano, vem aumentando os juros locais, de forma que várias operações financeiras perderam atração, uma vez que o custo do dinheiro ficou muito maior no mercado. Para completar, com o custo de capital maior no mercado, o SVB se viu em uma situação complicada, já que havia cedido dinheiro barato para os clientes e nas últimas semanas tinha que se virar para encontrar operações mais lucrativas do que as que havia assumido anteriormente. O problema é que, para voltar a ser lucrativo, o banco precisaria de mais capital, e assim, por ser uma empresa de capital aberto, o banco planejava pedir aos acionistas que autorizassem um novo aporte de capital da ordem de 2 bilhões de dólares, para que o banco pudesse se reoxigenar. Contudo, a expectativa foi negada e o SVB entrou em uma espiral de falência. Com os boatos de que ficaria insolvente, começou um verdadeiro dominó. Os primeiros a terem a informação foram os grandes capitalistas do Vale do Silício, que ordenaram a retirada imediata de todo o dinheiro que tinham no banco. Depois, aos poucos, a notícia foi se espalhando e deu início à chamada corrida bancária. Nos Estados Unidos, os bancos são obrigados a manter a chamada reserva financeira. Isso significa, na prática, que de todo o dinheiro que o banco transaciona no mercado, por lei, ele precisa manter 10% dessa quantia em reserva bancária. Ou seja, se o banco empresta na praça 100 dólares, ele precisa ter em garantia pelo menos 10 dólares em seus cofres. O princípio disso é a ideia de alavancagem, em que o banco empresta dinheiro para um cliente ao mesmo tempo em que é autorizado a pegar dinheiro no mercado para garantir a operação. Obviamente, emprestando dinheiro a juros bem maiores do que os juros que ele gasta no dinheiro que tomou emprestado, o que faz com que muitos digam que, na prática, o banco está criando dinheiro e que todo o sistema bancário é uma grande ilusão. Tudo isso é permitido pela lei, que inclusive exige um seguro mínimo dos bancos para ressarcir parte do dinheiro dos correntistas em caso de quebra do banco. A grande falha do sistema é que tudo funcionará enquanto o banco conseguir seguir emprestando dinheiro e, ao mesmo tempo, pagar o dinheiro que tomou emprestado, e que, nesse meio tempo, todos os correntistas mantenham os seus dinheiros depositados na conta do banco. Ou seja, caso existam desequilíbrios nessa equação, o banco pode quebrar. No caso do SVB, enquanto a tomada de dinheiro ficou difícil e tornou sua atividade comum extremamente difícil e deficitária, quando os correntistas começaram a sacar dinheiro do banco, ele ficou sem dinheiro para honrar os demais compromissos. E na medida em que os boatos de quebra aumentaram, deu-se início à corrida bancária, e aos poucos o dinheiro sob custódia do banco foi sumindo. E assim, o banco foi obrigado a pedir socorro para o FDIC, o fundo regulador que irá administrar a liquidação do banco a partir de agora. Uma situação rápida e feia
que fez com que muitas pessoas comuns não pudessem tirar o dinheiro que tinham no banco, já que a partir de agora as contas estão congeladas para a apuração. Pela lei, valor de até $250 mil podem ser reavidos através do seguro bancário, que é obrigatório nos Estados Unidos. Mas o processo de reembolso pode ser muito demorado. Graças a esse mecanismo, correntistas pessoas físicas podem não sair muito prejudicadas. O grande problema eram as startups e empresas que tinham dinheiro no SVB e que não conseguiram sacar dentro dessas últimas horas. E até mesmo a corretora de criptoativos Coinbase e a stablecoin USDC tinham grande parte dos seus recursos sob custódia do SVB. E agora, o mundo espera os efeitos dessa confusão. Para se ter ideia, a USDC, que era pareada ao dólar americano, perdeu equivalência e suspendeu temporariamente suas operações. E dependendo do efeito, pode perder totalmente o seu valor, como já aconteceu com outra stablecoin, a UST. E quem tinha suas economias nessa modalidade perderá tudo. Toda essa situação, ainda não precificada, pode afetar centenas de empresas diretamente nos Estados Unidos e algumas aqui no Brasil. Sabe-se que o banco já chegou a ter sob custódia mais de $3 bilhões de startups brasileiras, mas atualmente não se sabe o número correto ou se algumas delas conseguiram retirar o dinheiro antes da quebra. Especula-se que empresas como Zé Delivery, Gympass, Nubank, Creditas, Quinto Andar e Log sejam algumas das startups brasileiras que tiveram negócios com o banco. Apesar disso, o Nubank já emitiu uma nota oficial alegando não ter nenhuma operação com o banco. Já as outras ainda não se pronunciaram sobre os boatos. Mas, de toda forma, os efeitos da quebra do SVB começarão a ser sentidos nos próximos dias, e o governo americano e o Fed terão um enorme desafio pela frente. Isso porque eles podem até ajudar a salvar o SVB, ou tentarem uma saída para amenizar a crise, que pode ser a absorção da massa falida do SVB por um outro banco. O problema é que, se ajudarem esse banco, eles serão compelidos a ajudarem outros bancos que estejam em apuros semelhantes, e que para muitos já é uma tendência a caminho, principalmente para os bancos que são de nichos, como os de criptomoedas, por exemplo. E há o medo de que o problema não fique restrito a pequenos bancos, até mesmo porque o SVB estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos, e era um banco com negócios junto a outros bancos maiores, como o Wells Fargo, por exemplo. Ou seja, há a hipótese de que não seja um problema isolado, e sim o acender das luzes de uma nova crise, assim como a de 2008, o que faria do SVB o Lehman Brothers de 2023, ou seja, a faísca de uma enorme crise. E em uma hipótese conservadora, a insolvência do SVB pode levar consigo diversas startups nos Estados Unidos e também no Brasil. Ou seja, agora a situação é extremamente delicada e já existe o dilema entre receber algo amargo agora, que pode afetar negócios em todo o Ocidente, ou o sistema financeiro americano pode tentar amenizar a situação com o risco de estar jogando o problema para o futuro, que pode trazer consigo um impacto infinitamente maior caso a economia continue patinando em todo o mundo. Ou seja, o desenrolar dos próximos dias pode ser crucial não só para a economia das startups internacionais e brasileiras, mas também para a economia como um todo. E para você, estamos diante de uma nova crise mundial ou é apenas um problema isolado? Compartilhe com a gente a sua opinião.